abrir as nossas Bíblias aqui no livro do Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, livro do Gênesis, livro do começo, do princípio, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, nós desejamos nesta manhã, irmãos, ontem à noite, quando orava ao Senhor, antes de dormir, eu perguntei a Deus se Ele me dava alguma orientação para o culto hoje aqui, e aí o Senhor falou ao meu coração sobre esta passagem, sobre o pecado de Adão e Eva. Louvado seja Deus, engrandecemos ao Senhor por ter nos revelado essa palavra, não é? Não pelo pecado, mas sim, não é? Pela forma como Deus mostra para a gente que precisamos ter consciência do que significa o pecado, do que o pecado pode fazer na vida das pessoas, e o que nós mais queremos tratar nessa manhã é sobre o comportamento do pecador. Meus irmãos amados, surpreendentemente, nós podemos declarar que Deus não se preocupa tanto com a questão do pecado da humanidade. Deus se preocupa com como o homem faz quando está pecando, né? Quando está vivendo no pecado. Esta é a preocupação de Deus, porque a gente sabe perfeitamente que uma pessoa pode escorregar e cair, mas será que a pessoa vai ficar no chão depois de cair? Não, o ser humano precisa se levantar, não é? Se levantar. Então, nesta manhã, nós estaremos tratando justamente essa questão do comportamento do pecador, não é? O que o pecador precisa fazer para sair desta condição de pecador. Aleluia! Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 8. Glória a Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E disse Deus, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carnos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui está, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, que o Senhor nos concede nesta manhã. Não é? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Os irmãos estão alegres por essa palavra que Deus nos tem dado nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Espero no Senhor que toda pessoa que puder ter acesso a nós, não é? Através
e essa transmissão também, possa ter essa felicidade de reconhecer, na verdade, aleluia, a importância da leitura da palavra de Deus que foi feita nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, no precioso nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos dado a Tua palavra nesta manhã. Deus, o Senhor tem nos feito conscientes, o Senhor tem nos feito sabedores de que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é penetrante, a Tua palavra, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A Tua palavra, ela não volta vazia. Quando o Senhor pronuncia a Tua palavra, meu Deus, o Senhor tem o cuidado, o Senhor tem o zelo de que a Tua palavra cumpra o propósito para a qual o Senhor tem enviado. Ó Deus grande, forte e tremendo, faça a Tua obra, glorifica grande o Teu nome na manhã desse dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Meu Deus, aqueles que não puderam vir, nós desejamos que a Tua bênção os acompanhe, meu Deus, onde quer que eles estejam. Meu Deus, oramos para que o Senhor venha agraciar com ricas e poderosas bênçãos todas as pessoas que forem alcançadas na manhã desse dia com esse trabalho. Para a glória do Teu nome nós oramos, e já pela fé em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos, nesta manhã, meditar com os irmãos sobre esse importante assunto. Irmãos, eu fico pensando que as pessoas, elas muitas vezes dão muita importância a coisas que deveriam não dar. E tem hora que aquilo que tem tanta importância as pessoas não dão. Por exemplo, meus amados irmãos, segundo a Bíblia, depois da queda de Adão, o homem ficou sem condição de não pecar. Veja que a Bíblia fala não somente para as pessoas que estão lá fora, sem Jesus, porque quem comete pecado é escravo do pecado. Então, para o pecador pecar é algo inevitável. Pelo fato de estar no pecado, não tem condição de não pecar. Estão presos, estão na lama, como diz o salmista, o Senhor me tirou de um charco de lodo. Então a pessoa dentro da lama, quanto mais mexe, quanto mais se esforça, mais sujo fica. E é isso que a gente tem visto, né? A humanidade quer sair da condição de pecador, de todas as formas que ele imagina, mas cada vez que o homem tenta se justificar, cada vez mais que, como aconteceu com Adão e Eva, não adianta desculpa para o pecado. Não é? É preciso que o homem se volte para Deus, para que ele possa entender a revelação de Deus, o socorro de Deus, a mão estendida de Deus para lhe socorrer na sua necessidade. E também eu quero chamar a atenção dos irmãos, mesmo como crentes hoje em Jesus, a Bíblia diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O desejo de Deus é que a igreja não pecasse, mas ele mesmo diz, a revelação da Bíblia, João fala: mas se alguém pecar, então é prova que mesmo na condição de igreja, os crentes podem pecar. Mas se alguém pecar, está tudo perdido? Não, graças a Deus que não está tudo perdido. Então nós queremos dizer para as pessoas que nos ouvem aqui nessa manhã, e também aqueles que forem alcançados através dessa live, que, meus amados irmãos, possam entender: se você é um pecador, existe recurso para o pecador sair dessa condição. Amém. Existe recurso, não é? Se você não sair dessa situação, se você não escapar da condição de pecador, então não resta outra coisa senão ser condenado. Pois está dito na Bíblia que o salário do pecado, mais uma vez eu quero declarar nessa manhã, o salário do pecado é a morte. Então o pecador só tem uma coisa diante dele: se ele não buscar a Deus, se ele não se submeter a Deus, então não existe condição de um homem sair da condição de pecador. É algo que a capacidade humana se esgotou. Diz a Bíblia que a redenção de uma alma é caríssima, e todos os recursos da humanidade são insuficientes
para que o homem possa alcançar a sua salvação. Paulo mesmo diz que se ele entregasse o seu corpo para ser queimado, se ele desse toda a sua fortuna, tudo que o homem fizer, se ele não tiver o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, isso não vale nada. É em vão, é de balde, né? O recurso humano, o esforço humano para poder sair dessa condição de pecador. Existe um jeito, existe uma maneira, e para sair da condição de pecador, só Deus tem condição de dar para o homem. E é isso que nós queremos falar com os irmãos aqui nesta manhã. Eu quero primeiramente chamar a atenção dos irmãos para um texto, porque o texto que na verdade Deus nos deu nessa manhã mostra perfeitamente de um casal, né, o primeiro casal que Deus colocou na face da terra, Adão e Eva. E no capítulo 2, Deus disse a Adão e Eva que eles não poderiam se alimentar no jardim do Éden, não podiam comer de uma árvore que é chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse: não coma desta árvore, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não comerá, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Capítulo 2 revela esta condição que o Senhor, na verdade, deu ao homem, ordenando-lhe para que ele pudesse se resguardar desse mal. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Eva foi seduzida por Satanás, que usou a figura de uma serpente e induziu para que Eva pudesse comer daquela árvore. E a Bíblia diz que no capítulo 3 e no versículo 6 diz que a mulher, vendo que aquela árvore era boa para comer. Veja que o pecado parece, em dado instante, que é uma coisa que promove o prazer. Era boa para se comer. Depois diz o texto sagrado: agradável aos olhos. Quantas vezes as pessoas pensam que o pecado realmente é uma coisa agradável, não é? As pessoas investem muitas vezes no pecado. Nós temos visto quantos empreendimentos no mundo para o homem pecar, não é? Os cassinos, né? Os prostíbulos, né? Os motéis, né? E tantas outras coisas que as pessoas investem alto. As pessoas fazem coisas, investem muito recurso para dar uma face ao pecado como se fosse realmente uma coisa agradável. Diz também aqui, agradável aos olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento. Aquela mulher, Eva, viu ali a oportunidade de conhecer uma coisa que ela não sabia. Tem pessoas que estavam experimentando o pecado, prova a droga, quem sabe, eu provando a droga, eu vou conseguir tirar essa angústia do meu coração, vou fugir da realidade, e aí vou resolver o meu problema. E aí, veja que está escrito literalmente aqui, que era boa para dar entendimento. Ela queria saber uma coisa que ainda ela não tinha tomado conhecimento. E aí diz: tomou do seu fruto e comeu. Irmãos amados, até o momento de ela ter pegado com a sua mão, ela ainda não tinha pecado, porque a ordem divina é: não coma. Eu gosto sempre de frisar isso quando estamos ensinando teologia sobre a doutrina do pecado, a martiologia, que é a doutrina do pecado na Bíblia. Então a gente enfatiza essa questão. Eva não podia e Adão comer, podia olhar, nem deveria olhar, mas se olhasse não tinha problema nenhum. Podia até pegar, mas não podia comer, porque a ordem divina é: se comer, certamente morre. E aí, meus amados irmãos, o texto diz que ela tomou o fruto e comeu. E o problema, irmãos, que o pecado, ela não fica somente na pessoa. É como a pandemia que nós estamos vivendo, não é? Nesses dias. Uma pessoa que apanha, uma pessoa que é infectada por esse vírus, a pessoa pode contaminar outros. Foi o caso de Eva. Ela se contaminou e logo em seguida contaminou o marido.
Que coisa horrível, né, irmãos? Que coisa terrível. O pecador passa a ser uma pessoa que era o mal contagioso que existe no homem, pode infectar tantas pessoas. Irmãos, olha que coisa horrorosa. A gente vê muitos exemplos na Bíblia a respeito de pessoas pecadoras que causaram muitos males, né? Guerras foram perdidas por causa de um pecador, um só pecador, não é? O pecado de Acã, por exemplo, fez Israel perder a guerra contra a cidade de Ai, não é? Ele viu lá na cidade de Jericó uma capa, ele viu coisas preciosas lá, e Deus havia estritamente recomendado: tudo que está na cidade de Jericó é anátema, é maldição, não pegue nada, destrua tudo. Mas ele viu lá e se encantou com aquelas coisas e pegou, e aquilo foi causa de uma grande derrota que o povo de Israel teve. Muitas vidas até pereceram na guerra contra a cidade de Ai, que era tão pequena, irmão, tão pequena a cidade, e pessoas morreram por causa do pecado de Acã. Então veja aqui, está escrito literalmente que depois dela ter se tornado uma pecadora, ela induziu seu marido também a pecar. Então está escrito: e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção agora a partir deste momento, porque foi esta a orientação de Deus para mim nessa manhã, e ele me orientou para que dissesse aos irmãos, para que os irmãos observassem o comportamento agora de Adão e Eva. O texto vai dizer aqui, meus amados irmãos, que logo, versículo 7 do capítulo 3 do Gênesis, que logo que eles comeram, então foram abertos os olhos de ambos. Veja que os dois sentiram a mesma coisa. O pecado de Eva não era maior do que o pecado de Adão, e nem o pecado de Adão maior do que de Eva. Não. É claro que para cada pecador tem um trato, que nós vamos ver aqui mais à frente. Porém, pecado é pecado. Não vamos chamar de determinada coisa pecadinho e outro pecadão, não é? Não. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala de pecado. É claro que existe pecado que tem uma maior repercussão, causa maior sofrimento, causa muitas vezes mais, existe uma repercussão negativa maior e maior proporção. Porém, como disse o pastor David Chu, ele orientando uma pessoa que estava em pecado, ele disse: você pode jogar na sua imaginação uma pedra pequena dentro do lago? Ela disse: na minha imaginação isso é muito fácil. E ela colocou na sua mente que ela estava diante de uma lagoa serena, calma, e ela pegou uma pedrinha na sua imaginação e jogou dentro daquele lago. A pedra pequena bateu na água, não é? Fez algumas ondazinhas e tal. Aí o pastor disse: eu quero que você possa repetir esse ato, só que agora, na sua imaginação, jogue uma pedra bem grande, a maior que você puder. E aí, na imaginação dela, ela pegou uma pedra grande e jogou dentro da água do lago. Então, quando a pedra bateu, aí o pastor, na água, na imaginação dela, o pastor disse: o que aconteceu? Ela disse: fez grandes ondas. Aí o pastor disse: você entendeu agora? Quando a pedrinha bateu, fez pequenas ondas, não é? Mas aconteceu algo. O que aconteceu com a pedra? Ela disse: foi para o fundo. E quando a pedra grande também caiu e bateu nas águas, fez uma grande onda, porém foi para o mesmo lugar, foi para o fundo. Amém. Então pecado, pecadinho ou pecadão condena. Então é melhor o homem, na verdade, ter essa consciência. Não procure se enganar achando que pelo fato de você achar que sua falta, o seu pecado não traz tanta repercussão, isso lhe isenta de uma condenação. Então, em nome de Jesus, aprendamos do Senhor esta palavra. Outra coisa aqui, meus amados irmãos, o texto diz que logo que os olhos do casal, né, foram abertos, o texto diz aqui que conheceram que estavam
nus. Irmãos amados, quem lê o texto sagrado percebe perfeitamente que antes do pecado, Adão e Eva também estavam nus. Só que agora eles olham para a nudez e se sentem nus. Antes eles estavam nus, mas não se sentiam nus. Eu chamo de o nu mais bem vestido que já houve na terra foi Adão e Eva. Os nus, né? As duas pessoas que estavam nuas ali no jardim do Éden e as pessoas que estavam mais bem vestidas. Aí alguém diz, mas pastor, vocês estavam nus, como é que estavam vestidos? Estavam vestidos da justiça de Deus, irmão. Amém, querido? E a Bíblia diz que eles não se envergonhavam, não tinham motivo de se envergonhar nem diante de Deus e nem de um para o outro. Porém, no dia em que pecaram, se sentiram nus e se envergonharam. Agora perderam a justiça de Deus e estavam agora expostos agora à vergonha, não é? À malícia. E aí agora vejam que eles sabiam que diante dos olhos de Deus não estavam certos e por isso a vergonha tomou conta daquelas pessoas. Percebam, eu quero que os irmãos vejam que eu estou primeiramente mostrando as consequências do pecado aqui, mas o propósito nosso é mostrar aqui nesse texto sagrado o que o pecador precisa fazer para sair dessa condição. Mas vamos lá, continuemos em nome de Jesus. O texto sagrado diz que eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Corretamente o texto diz, e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Irmãos amados, vocês percebam aqui que logo que eles sentiram que estavam nus, tentaram corrigir, cobrir a nudez com folhas de figueira. Eu já tive a oportunidade de não ver pessoalmente, mas através de foto, estudar sobre isso, e essa folha é uma folha grande. Então proporciona uma certa condição para cobrir a nudez do casal. Veja que eles fazem uma roupa, era pouca roupa, não era uma roupa completa, mas uma pouca roupa, porque era apenas aventais, não cobria o corpo todo, cobria apenas parte do corpo. Então veja que o texto está dizendo aqui, que eles criaram para si aventais. Porém, meus amados irmãos, olha o tecido, ou olha que tipo de roupa eles criaram para cobrir a nudez. Folha. O que acontece com a folha? A folha seca, depois que sai do tronco da árvore, né, ela seca. Então essa folha tem pouca duração. Então era uma roupa que a pessoa usava, mas logo ficava nua novamente, porque aquela roupa não ia servir mais. Eu estou chamando a atenção porque o texto fala sobre isso. O texto esclarece. Todo o recurso que o homem faz para se livrar do pecado não dura. Logo a pessoa vai se ver na mesma condição. Aparentemente parece que dá um certo alívio, né? A pessoa se sente até um tanto segura, mas logo vai ver que aquele esforço que ele fez foi em vão. E aí, meus amados irmãos, vem agora o que eles mais temiam. O texto diz, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Versículo 8. O que o texto então está dizendo para nós? Chegou a hora, eles eram crentes, eles eram filhos de Deus, eles estavam ali, criaturas e filhos de Deus, porque estavam em santidade antes, não é? Deus tinha feito dessa forma, e da condição antes que eles tinham, eles todo dia, na viração do dia, tardezinha, Deus ia ali com a sua luz, com a sua glória, e iluminava aquele jardim, e eu falo que era a hora que o jardim virava céu. O jardim era um paraíso, mas o paraíso virava céu, porque onde Deus está, aí está o céu, não é, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tremendo, é glorioso a gente declarar essa verdade. E aí, Deus, vocês estão vendo que Deus não mudou o seu comportamento? O comportamento do pecador muda. Então eu quero chamar a atenção do Senhor, toda pessoa que está em pecado, ele muda o seu comportamento. Então é só você observar, ninguém consegue permanecer fazendo a mesma coisa se cair no pecado. Ele muda o comportamento. E Adão e Eva mudou. Por quê?
Porque na hora do culto, todos os dias eles estavam lá. Mas naquele dia, cadê Adão e Eva? O texto diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. Irmãos amados, olha o engano do pecado. Por um instante, Adão era um homem muito inteligente, Eva era também muito inteligente. Ninguém pensa pelo fato de serem inocentes que eles não tinham entendimento. Prova disso é que Deus deu a Adão a condição de colocar nome em todos os animais, para lampejos para nós, de que aquele homem era realmente muito sábio. Veja que ele aprendia diretamente de Deus, ele tinha a presença de Deus todos os dias, e como era sábio Adão. Mas no dia em que se tornou um pecador, olha irmãos, olha a ignorância. Como é que se pode fugir da presença de Deus? Nós queremos declarar aqui nessa manhã, eu sei que toda pessoa sabe disso, mas é preciso se conscientizar. Não adianta, pecador, tentar fugir, porque você não vai conseguir. Fugir da presença de Deus é em vão, pois os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada por aqueles que a ouviram? Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, aprendamos aqui que é em vão o pecador tentar fugir de Deus da condição de pecador. Na condição de pecador é em vão, não é, irmãos? O texto está dizendo aqui, olha em seguida, e ele se escondeu aonde? Porque eu queria que os irmãos vissem o tamanho da ignorância de Adão e Eva, tentando se esconder de Deus, se escondendo atrás das árvores do jardim. Uma árvore é capaz de esconder um homem? Mas o homem que está no pecado pensa por um instante. O pecado provoca no homem esse engano terrível, esse mal terrível de homem pensar que de alguma forma ele pode se esquivar. Ah, quantas pessoas na terra estão tentando fazer isso? Quantas pessoas estão tentando de todas as maneiras se esconder? Mas estamos declarando aqui na autoridade do nome de Jesus: não procure se esconder. Se cair no pecado, não procure se esconder de Deus, porque você não vai conseguir. Agora, meus amados irmãos, eu tenho uma necessidade de chamar a atenção de vocês para essa questão aqui. Irmãos, como Deus, por favor, recebamos essa revelação de Deus aqui nessa manhã. Deus, sendo quem Ele é, onipresente, onisciente, onipotente, por que foi que Deus agiu dessa maneira? Por que foi que Deus não veio imediatamente quando Adão e Eva pecaram e os acusou do pecado cometido? Vamos ver aqui que no versículo 9, Deus chegou para o culto, Deus chegou no jardim, e olha o comportamento de Deus. Aparentemente parece que Deus se comporta como Adão queria que ele se comportasse, como se Deus não estivesse vendo, porque o texto diz aqui: e chamou o Senhor Deus a Adão. É como se Deus não estivesse vendo. Olha que coisa, é preciso entender que Deus nesta hora está usando de longanimidade. Glória a Deus. Deus está dando uma oportunidade para o pecador. É isso que as pessoas não entendem. Quando você peca e Deus não cobrou ainda, é porque Deus está lhe dando a oportunidade de você se voltar para Ele, de você correr para Ele, porque se Deus te achar no pecado, você está perdido. É a oportunidade que Deus dá. O tempo do pecado e até a condenação é o tempo que Deus dá para que o homem possa se corrigir o mal que ele praticou. Glória a Deus. E o texto está dizendo aqui, meus amados irmãos: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Eu sempre me apaixonei por essa atitude aqui. Eu vejo um pai amoroso que quer brincar com o filho, mesmo o filho correndo um grande perigo, mas o pai que tem as coisas sob o seu controle, brinca com Adão, não é?
de esconde. Não parece? Um pai dentro de casa brincando com o filho escondendo lá atrás do sofá, e o pai sabe perfeitamente, diz: onde você está, meu filho? Vou te achar, parece uma brincadeira, mas eu sei que é uma coisa séria, querido, eu sei que é uma coisa séria, eu estou apenas dizendo que o comportamento de Deus é esse pai amoroso, o filho tinha feito uma coisa horrível, mas o pai o ama mesmo assim, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus ama o pecador, e o pecador não sabe disso, não é? Que pena que nós muitas vezes deixamos passar desapercebida essa revelação. Agora, meus amados irmãos, Adão percebe que a voz foi chegando perto, de maneira que ele percebeu que não podia se esconder. Então ele resolve se apresentar. Irmãos amados, agora a gente podia pensar assim: então Adão agora fez o certo. Apresentar é o certo. Mas vamos ver se ele apresentou-se devidamente. Porque tem gente que até chega, tem gente até que vem, mas quando vem, não vem como deveria vir. Adão e Eva, eles vieram até a presença do Senhor. Quando ouviram a voz de Deus, perceberam que não podia se esconder, porque logo tomaram consciência que não iam realmente se valer de estar das árvores, de se esconder de Deus. Então eles se aproximam do Senhor e diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Foi o temor do Senhor, foi o medo. Temor, eu até vou trocar a palavra diretamente, porque existem duas palavras na Bíblia que precisam ser entendidas: temor e tremor. A gente, diante de Deus, a gente sente tanto temor como tremor. Temor é respeito, é reverência, é consideração, é zelo. O temor de Deus é isso, que a Bíblia chama de princípio da sabedoria, não é? Porém, o tremor, não, aí é medo mesmo, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A pessoa sabe que com Deus não se deve brincar, a pessoa sabe que com Deus a coisa é mais séria. Amém, queridos? Então aí a gente percebe perfeitamente aqui que o texto está dizendo que quando Adão se apresenta, ele diz: temi, eu fiquei receoso, e porque eu estava nu, confessou, a minha roupa não foi suficiente para me apresentar com ela diante do Senhor. Eu estava nu e escondi-me. E ele confessou. Pastor, não está certo. Ele veio, mostrou temor, confessou que estava escondido, confessou o porquê estava escondido pelo fato de estar nu. Não parece tudo certo aí? Não parece que... Mas eu pergunto a vocês, e ele podia também dizer outra coisa? Por que ele podia falar senão isso? Então até ali a coerência é porque não podia fugir, ele não podia dizer outra coisa. E aí, meus amados irmãos, Deus diz para eles: quem te mostrou? E Deus não sabia? Olha como Deus continua na sua longanimidade. Quem te mostrou que estava nu? O que aconteceu, Adão? Todo dia você estava aqui no culto, todo dia você estava aqui me adorando. Quem foi? E eu quero que vocês vejam Deus usar a expressão quem. Não o que, mas quem? Você de si mesmo não ia fazer isso. A criatura de Deus é boa, irmão. O homem nunca de si mesmo toma essa atitude. Sempre ele é induzido a pecar. E o texto está escrito literalmente aqui, meus amados irmãos, que Deus disse: comeste tu da árvore que te ordenei para que não comesse? Adão, você fez o que eu disse para você não fazer? Adão, você comeu daquela árvore que eu te ordenei dizendo que você não comesse? Aí, meus amados irmãos, Deus chamou o homem à responsabilidade. Deus não questionou a questão de estar nu, mas ele questionou a causa de estar nu.
Porque o grande problema é que as pessoas estão cuidando do efeito. Deus cuida da causa. É por isso que algumas pessoas estão sentindo assim, ele dá uma esmola e acham que pelo fato de ter dado uma esmola, pelo fato de ser uma pessoa boa, no seu comportamento social, ele acha que de alguma maneira ele é uma pessoa boa. Quantas vezes a pessoa, eu me acho uma pessoa boa? Eu me acho uma alma, sabe? Uma alma pura. Tem pessoas que se acham, pensam, que pelo fato de ter feito alguma coisa que beneficiou alguém, acha que isso compra Deus. É verdade que a Bíblia diz que quem ajuda o pobre empresta a Deus. Mas a Bíblia diz que a obra do pecador, ela é abominável diante do Senhor. Até a horta do pecador é abominável diante de Deus. Porque a obra do pecador não é feita por motivação de Deus, pela obra de Deus na vida das pessoas, mas é pelo fato do mau instinto que existe nas pessoas. E aí, o pecado que existe nas pessoas. E aí o texto vai dizer, meus amados irmãos, que Adão tenta se esquivar da responsabilidade. Deus chamou a responsabilidade e ele tentou se esquivar. Como? O texto vai dizer que Adão diz, a mulher, lembra da palavra de Deus? Quem foi que fez você se esconder? Quem fez você se comportar dessa maneira? Aí ele diz aqui, a mulher que me deste. Vocês estão vendo que Adão está, de alguma maneira, dizendo que foi Deus, que Deus também teve a participação? Parece um tanto duro dizer isso, eu falo com o temor de Deus, mas Adão, de alguma forma, está dizendo, olha aí, ó, eu estava sozinho no jardim, e não tinha acontecido nada comigo, né? Eu era solteiro, estava sempre na igreja, aí agora me envolvi com essa mulher, e essa mulher já começou a me atrapalhar a vida, não é? Eita, não é? Ó Senhor, e foi o Senhor que me deu, viu? Irmãos amados, por incrível que pareça, o pecador acha que Deus, de alguma maneira, também é cúmplice dos seus erros. Sempre o pecador, de alguma maneira, ele tenta, não é? Ele não faz. Tem um pecador na Bíblia que é bem diferente desse comportamento. É o caso de Davi. Davi, por algum tempo, devido ser rei, ele tentou esconder o seu pecado. Tentou. Porém, a Bíblia diz que ele confessa no Salmo 51 que o pecado estava sempre diante dele. E aquilo ardia como fogo nos seus ossos. Ele não conseguia, dentro dele ele sabia, porque ele tinha um coração justo, que a Bíblia fala que ele era um segundo coração de Deus. Então, aquele coração fazia ele entender, aquela consciência viva que ele tinha, ardia dizendo, você é pecador. E quando ele se apresenta perante o Senhor, ele diz, contra ti somente pequei. Ele não usa Batseba. Esse deve ser o comportamento. O homem tem que reconhecer o seu pecado. Você querer, de alguma maneira, culpar os outros pelo erro que você comete, isso não vai lhe ajudar diante de Deus. Veja que Deus, aparentemente, parece que aceita isso, mas depois ele não satisfaz o homem naquela situação. A mulher que me deste, me deu da árvore e eu comi. Vocês estão vendo aí? Ela me deu, mas eu também cedi e comi. Aí ele confessou que tinha participado do pecado, mas que tinha sido a mulher, não é? O agente tentador para que ele pudesse cair no pecado. Veja que, meus amados irmãos, em seguida, o Senhor Deus diz à mulher, por que fizeste isso? E aí a mulher, como viu que Adão também se esquivou da responsabilidade, ela procura também colocar a culpa em alguém. O texto diz, a serpente me enganou e eu comi. Eu também não fiz isso, não fui eu mesmo que fui lá e peguei a árvore e comi. Não foi. Foi a serpente que ela me induziu, ela me seduziu, ela me enganou, e eu fui lá e peguei. Meus irmãos amados, vocês estão vendo o esforço que o pecador faz? Mas resolveu? Porque o esforço que a pessoa faz que resolve, amém, é louvável, porém, um esforço em vão. Até ali a condição de Adão e Eva continua mesma. Estavam condenados.
de Deus. E aí, Deus chegou para a serpente, e veja que com a serpente Deus não tem conversa. Aí o texto diz: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. Agora vocês estão vendo que Deus já começa a trazer o quê? O juízo sobre o pecado. A serpente, que foi a figura do agente de Satanás para fazer o homem pecar, já começou a receber a recompensa pela, não é? E o texto vai dizer aqui, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não sabe que esse versículo é o versículo quando Deus fala diretamente para Satanás. Você realmente, assim como a serpente acaba picando o homem no seu calcanhar, você conseguiu fazer. Mas vem um da semente da mulher que vai esmagar a sua cabeça. Olha aqui, ó. O texto está dizendo: essa te ferirá a cabeça. Então Deus estava prometendo ali que chegaria a hora em que ele traria à terra alguém capaz de acabar com o poder do pecado, de destruir o império do pecado que começou ali a ser estabelecido na terra, que antes tinha se estabelecido no mundo espiritual através de Satanás e seus anjos. E agora, meus amados irmãos, o texto vai dizer aqui: agora Deus se voltou para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Veja que está dizendo que a mulher teria filho com dores, mas agora aumentou de uma forma que ela teria muito sofrimento. Antes seria um sofrimento suportável, mas agora era um sofrimento muito grande, que a mulher teria dores muito grandes no seu parto e da tua conceição. E com dor terás filhos, e o teu desejo será sobre o teu marido, e ele te dominará. A mulher até hoje não gosta disso, mas essa foi a condição estabelecida por Deus. O homem não deveria se questionar a respeito dessa situação. Eu sei que em Cristo também a mulher está liberta de qualquer outro jugo. Porém, veja que a condição estabelecida por Deus é esta aqui: a sujeição que daquele dia em diante a mulher prestaria diante do seu marido. E o texto vai dizer: e agora Adão? Aqui, primeiramente, ele responsabilizou. Deus não começou com a serpente, começou em Adão conversar com ele e deixou Adão por último, para lhe dar a maior de toda a repreensão sobre o pecado cometido. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher. Você deu ouvido. A Bíblia diz: quando ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçam o seu coração. Veja que o homem pode endurecer a voz até para endurecer o coração até para a voz de Deus. Então o homem não teria condição de endurecer também de suportar para poder não atentar para o conselho para o pecado. Então você vê que quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor, né, irmão? O que o Espírito diz à igreja. Então isso mostra que a condição do pecador deveria ser justamente essa questão de ser liberto através do poder de Deus, não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porquanto, veja, versículo 17: e Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Irmãos, estão vendo aqui, irmãos, o que o pecado trouxe para a humanidade? O mundo era uma obra-prima de Deus, não é? Mesmo hoje no pecado continua sendo, porém a maldição de Deus está sobre a face da terra. Tanta coisa que a gente vê, não é? A gente vê tantas coisas horríveis nesse mundo. Isso não é outra coisa senão o pesar da maldição que Deus deu sobre a terra por causa do pecado da humanidade. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então é outra condição que o homem não pode fugir. Os homens estão querendo ganhar as coisas sem derramar suor, não é? Sem se esforçar, mas
Toda vez que o homem foge dessa situação aqui, não está com. Eu vejo os irmãos sempre contando um corre-corre da vida, porque não tem jeito, não é? Não tem jeito. Se quiser vencer, tem que correr, não é? Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui é Deus dizendo que o homem mesmo, não é? Morreria. Agora, meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que o Senhor, na verdade, faz em favor da humanidade. O homem vai morrer, porém, Deus, Ele deu a Adão e Eva o que toda pessoa precisa ter. Eu não posso deixar de terminar, no terminar dessa mensagem, falar sobre isso aqui. O texto diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Olha que coisa linda. Lembra da primeira roupa que eles fizeram? Foi de folhas, uma roupa fraca, que não podia suportar o calor do sol. Agora Deus, foi o próprio Deus que fez. Isso mostrando que a salvação, só quem dá é Deus. Só Deus pode cobrir o homem. A justiça que antes havia no homem, Deus torna a dar. Deus matou o animal, tirou a sua pele e fez túnicas. Vocês estão vendo? Não mais aventais, pouca roupa, mas para cobrir o corpo todo. Graças a Deus por isso, que nós entendemos que justificados, pois, em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os vestiu. Então, com esta palavra, nós queremos encerrar nesta manhã, mas eu quero deixar para os irmãos, veja que todo o esforço que o pecador fez para sair dessa condição foi em vão. O único que pode socorrer o homem na condição de pecador é Deus. Por isso que a Bíblia mesmo diz que somente Jesus, mais uma vez o texto diz para nós, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, se você crê em Jesus, você está livre da condenação eterna. Só Jesus salva, só Jesus liberta o homem. Crê em Cristo e será salvo. Amém e amém.